escrito: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. Abra sua Bíblia também em Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 a seguir. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Firmes. É Deus. Aleluia. Eu estou grata a Deus pelo privilégio de Ele nos conceder de estarmos aqui reunidos no aniversário de 25 anos do conjunto Coluna de Betel. Louvo a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres que Deus tem levantado para fazer a diferença aqui na cidade de Barra Garça e toda a região. Que Deus continue glorificando o nome dele na vida de cada um. Louvo a Deus pela vida do pastor José Gomes, Gabriel. Agradeço a Deus pela vida da irmã Fátima. E agradecendo a ele também, quero agradecer toda a diretoria do Ciclo de Oração, bem como todas as componentes do conjunto Coluna de Betel. Louvo a Deus também pela vida do ministério, dos obreiros, o corpo de obreiro da casa do Senhor, pela vida das crianças, dos jovens, dos músicos, pela vida de todos reunidos aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela tua vida e pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer também a toda a diretoria do conjunto Coluna de Betel pela recepção, por tudo que vocês fizeram com nós, nos atenderam tão bem. Quero agradecer a Deus pela organização da igreja aqui neste campo. Eu estou voltando para Santiago do Norte, maravilhado e glorificando a Deus. Amém. Glória a Deus. Desde os músicos, desde os obreiros, de todos aqueles que fizeram a obra de Deus, que trabalharam na decoração, fazendo a alimentação. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo glorificado na tua vida, na tua família e no teu ministério. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada também por nós termos a oportunidade de conhecermos a irmã Clarice. Tem uma irmã que congrega com nós em Santiago do Norte, quando eu conheço, é a irmã que vai estar louvando. E eu glorifiquei a Deus que agora de perto nós nos conhecemos, e também como todos os irmãos que nós não conhecíamos, nós estamos aqui conhecendo e vamos levar vocês no nosso coração e glorificar a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus. O tema escolhido para a festividade está registrado no livro de Ezequiel, no capítulo 2, o Senhor dizendo: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ontem à noite nós meditamos um pouco da palavra de Deus, vemos que Deus escolheu o profeta Ezequiel e escolheu ele para uma obra específica, para ser profeta. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor entrou na vida dele e ele foi capacitado para profetizar para a nação de Israel. E o Senhor falou para ele: Ezequiel, come a minha palavra, alimenta do livro, do rolo do livro da palavra do Senhor. Ele alimentou, foi edificado pela palavra de Deus, e o Senhor capacitou ele para profetizar e anunciar a mensagem do Senhor para ali o povo de Israel. E ele foi usado para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando neste tema, glorifiquei a Deus por essa palavra que Deus preparou. Mas no final da tarde eu disse: Senhor, qual é a palavra? Eu preparei várias mensagens, mas eu quero a confirmação do Senhor. No finalzinho da tarde Deus falou comigo sobre Efésios capítulo 6, versículo 10. Porque Deus escolheu o profeta para ser escolhido para profetizar. Ele buscou a presença de Deus. O Espírito Santo se apoderou da vida dele e me transmitiu a palavra. E nós, no dia atual, Deus nos escolheu. Ele tirou nós do lamaçal do pecado, nos trouxe aqui para a casa dele. E ele tem colocado nós numa posição tão elevada
céu, para que nós possamos executar tudo aquilo que Ele já tem colocado na nossa mão e ainda vai colocar nas minhas mãos, na tua mão, para você ainda fazer antes de você partir para a eternidade e ter que comparecer diante do trono do Senhor, do qual Ele vai requerer da minha mão, da tua mão, aquilo que Ele confiou em nós para que nós façamos por Ele, aqui enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Glória a Deus. Então nós temos aqui essa palavra. O Senhor está dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Querida igreja, nós estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos aqui na terra, no qual o adversário das nossas almas, o alvo dele é acabar com a minha vida, é acabar com a tua vida, é exterminar com a nossa família, é barrar a obra de Deus, é parar o crescimento da obra de Deus. Mas o Senhor está nos convidando nessa noite: revista das armaduras, para que você possa executar um bom trabalho para o Senhor e o nome dele continuar sendo glorificado na nossa vida. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós estamos aqui nessa noite, alimentando a palavra de Deus, nos fala sobre as armaduras espirituais. Está dizendo aqui a natureza da batalha espiritual, que nós vamos agora observar e estamos agora meditando. Nós precisamos buscar a fonte do poder. Nós não estamos lutando contra a carne, não estamos lutando contra pessoas, não. A nossa guerra é espiritual. É uma guerra muito mais perigosa. Por quê? Porque nós éramos do mundo de pecado. Nós servíamos o inimigo das nossas almas. Ele mandava nós fazer as coisas para agradar a Ele. Nós fazíamos porque quando nós estávamos sem o conhecimento de Jesus. Mas o Senhor nos resgatou lá do lamaçal do pecado. Nos trouxe para a presença de Jesus. Nós entregamos a nossa vida na mão de Jesus. E a partir daí nós começamos a travar uma guerra espiritual. Como nós vamos vencer essa batalha? Somente na oração. Somente buscando a presença de Deus para a nossa vida. Somente clamando a Deus. Como o profeta diz, ele prostrou diante do Senhor. E o Espírito Santo de Deus apoderou da vida dele. E ele foi levantado por Deus para fazer a diferença naquela nação. E também nós, para nós sermos revestidos da presença de Deus, nós precisamos clamar. Precisamos buscar a Deus em oração. Como diz Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo no qual nós precisamos buscar a face do Senhor, como diz a palavra dele, lá em Crônicas capítulo 7, no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se este povo se humilhar, se este povo orar, se este povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos, irmãos e igreja, nos humilhar, buscar a face do Senhor e reconhecer que nós não somos nada sem a presença de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As peças da armadura espiritual, está aqui no versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, a couraça da justiça protege as nossas emoções e protege o nosso coração e nos guarda para que nós possamos ser íntegros e termos a santidade na presença do Senhor. Querida igreja, o Senhor está dizendo para nós: revista da couraça da justiça, revista da presença do Senhor. Como diz Provérbios, no capítulo 4, 23, nos diz assim, a palavra do Senhor nos diz assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 4, 23, está dizendo assim a palavra do Senhor: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede as saídas da vida. Irmãos, o inimigo tem trabalhado de uma maneira tão sagaz, tão terrível, que ele quer colocar sentimentos que não provêm do Espírito de Deus dentro do nosso coração. E a Bíblia diz, no Salmo 119,
verdade. Busque ao Senhor com fé, amada igreja, busque ao Senhor com fé, porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor nosso Deus, Ele é poderoso para continuar capacitando e renovando as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E eu olho também aqui para o versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos na nossa casa, o inimigo vem com uma seta e ele envia lá e vem na nossa mente, vem uma seta, mensagens negativas, mensagens frustrantes, mensagens de dúvida, mensagens de incredulidade. O inimigo lança a seta dele e vem atingir a nossa mente, e nós começamos a duvidar das promessas que Deus nos fez, e nós começamos a duvidar daquilo que Deus falou que vai fazer. Mas o Senhor nessa noite Ele está dizendo para mim e para você: toma o capacete da salvação, que nós possamos estar protegidos a nossa mente, que nós possamos estar guardados a nossa mente, porque o Senhor quer dar livramento para mentes aqui nesta noite, que está duvidando das promessas dele, pessoas que estão duvidando e dando ouvido à mensagem do inimigo e dizendo para você que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Nesta noite está sendo neutralizado e inflamado do inimigo contra a tua mente. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura Ele iria te fazer uma promessa, não iria confirmar, não iria cumprir. Ele vai cumprir a sua promessa. Quem sabe você tem pensado: Deus me esqueceu, meu José, Deus me fez promessa. A palavra do Senhor diz assim em Isaías: pode uma mãe esquecer do filho que ama, porventura ainda que essa criança se esquecer, todavia eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Aleluia. Verdade, meu Deus. Ele tem a sua promessa para cumprir na tua vida. Alegra o teu coração. Não dê ouvido à mensagem negativa do inferno, não. E diga que o seu Deus é fiel e você sabe que Ele vai cumprir a promessa que Ele lhe fez. Porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa palavra aqui, amada igreja, ela é poderosa para nos munir as armas necessárias para nós combatermos as mentiras do diabo, que muitas vezes vem na nossa mente, no nosso coração, tentando fazer nós duvidar do poder e da promessa de Deus. Ai, irmã Josicleia, faz quanto tempo eu tenho orado para Deus salvar o meu pai, para Deus salvar o meu filho? Irmão, irmã, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Guarde essa promessa com teu coração. Deus te prometeu essa palavra e Ele falou assim, ó, o Senhor diz assim lá em Atos 16:31: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Abraça essa palavra, creia nessa palavra, alimente nessa palavra, creia que Deus é fiel para cumprir. Ele vai criar situações e Ele vai realizar, confirmar, concretizar aquilo que Ele te falou, e vai trabalhar no meio dos teus, vai trabalhar no coração deles, vai quebrar as correntes, vai quebrar as barreiras que tem prendido o teu filho, a tua filha lá na nação do pecado. Deus tem poder de ouvir a tua oração, responder as tuas lágrimas. Ele tem poder de operar um milagre no meio da tua parentela, porque Deus é Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso. A Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Quando Jesus chegou no deserto, o inimigo sagaz chegou até Jesus e disse: olha, se tu és, Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. E o inimigo chegou e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, por que não vai essa pedra transformar em pão? Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. O inimigo começou a tentar Jesus nas 3 citações, e naquele momento, quando o inimigo levou Jesus até um alto monte e disse: olha, se tu és
Deus. Tenho recebido grandes milagres de Deus. Quando eu estou lavando a louça, eu começo a orar e falar: Jesus, olha essa situação que eu estou passando. Olha a situação daquela irmã. Senhor, visita ela. Jesus, tem misericórdia de mim, Pai. Quando eu estou ali mexendo nas minhas panelas, eu estou ali intercedendo por alguém. Quando eu estou ali fazendo algum serviço, eu estou ali intercedendo. O Espírito Santo fala comigo: olha, Jesus, desliga esses fogos aí, vai ali buscar a minha presença. E eu vou lá buscar o Senhor. Oro por alguém que está precisando de um livramento. Oro por alguém que está precisando de um milagre. Oro por alguma irmã que a medicina já desenganou. Então eu preciso estar ajudando o meu irmão, a minha irmã, em oração. E o Senhor, nessa noite, Ele fala comigo e Ele fala com você, para que nós possamos a cada dia buscar a face dEle e pedir para que Ele venha nos revestir das armaduras espirituais e está à nossa disposição a cada dia. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos estar vivendo também, amada igreja, em vigilância na presença do Senhor. O que é andar em vigilância? É permanecer acordado e atento, perseverando e intercedendo por todos os santos. Glória a Deus. Nós precisamos estar em constante vigilância. Quando o inimigo vier com alguma cilada, alguma conversa que você sabe que não é de Deus, você já pegou: olha, esse negócio não é de Deus, não. Esse negócio aqui está errado. Esse sentimento aqui está errado na minha vida. Eu não aceito. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue de Jesus tem poder na minha casa. O sangue de Jesus tem poder na minha família. O sangue de Jesus tem poder na vida dos meus filhos. E nós somos do Senhor Jesus. Amém. Na presença do Senhor. E nós precisamos, amada igreja, ter coragem. O que é coragem? Pedir ousadia para nós evangelizar, mesmo em meio às adversidades. Quantas vezes o inimigo tem colocado impedimento na nossa vida para tentar impedir a nossa caminhada, para tentar impedir a nossa marcha. Mas nós vamos estar pedindo a Deus: Senhor, me dê ousadia do céu. Assim como o Senhor deu para Davi, o Senhor, ele estava ali cuidando das ovelhas. Veio aquele urso, ele enfrentou e matou. Veio o leão, ele veio e matou. Veio o gigante Golias desafiando o povo de Israel. E naquele momento, aqueles homens soldados estavam todo mundo amedrontado. Mas chegou Davi para levar alimento para a sua família ali e para aqueles homens. E a Bíblia diz que ele ouviu o gigante, ele ali afrontando o nosso Deus. Davi disse: quem é esse que está falando essa afronta tão grande diante do Deus de Israel? Não, esse daí é Golias. Faz dias que ele está aqui, afrontando e desafiando o povo de Deus. Não, eu vou enfrentar esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. E ele se prontificou. Deus equipou ele, muniu da graça, do poder e da autoridade de Deus. E Davi foi: olha, você vem contra mim com lança e com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Se levanta, mulher. Levanta, porque Deus quer falar contigo a cada dia. E seja preparada para ouvir a voz do Senhor nas caladas da noite. E seja preparada para ouvir o chamado de Deus para a tua vida. Porque Deus quer te usar. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Nesses últimos dias da igreja na face da terra. A igreja se coloca em pé para convidar a cultura para estar louvando ao Senhor. E eu quero nessa noite convidar, se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Essa batalha que você está enfrentando aí no mundo, você não vai vencer ela com o seu braço, com carne nem sangue. Você vai vencer ela através da presença de Jesus na tua vida. E Ele te convida nesta noite, Ele quer te revestir também das armaduras espirituais, para você ser um soldado valoroso, uma soldada valorosa, para poder batalhar e ganhar muitas almas para Jesus. Tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida, reconciliar com Deus? Vem aqui à frente, eu quero estar orando juntamente com a igreja. Quem pode dar glória a Deus? Está vindo a alma. Glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem mais Grande alguém és tu, precisa de uma Senhor. cura, precisa de um milagre? Vem aqui à frente. Eu quero Aleluia, estar orando por você. Deus, meu Enquanto as irmãs vêm, eu quero rapidamente Oh, contar um testemunho, irmãos. Eu, quando recebi o convite para vir pregar aqui, eu entrei numa batalha muito grande espiritual.
fui provado de todos os lados, tanto emocionalmente como fisicamente. Fui provado na minha saúde. Eu estava fazendo uma promoção na igreja e estava ali preparando com tanta alegria. Tinha uma equipe que foi trabalhar com tanta alegria para me ajudar. E eu estava ali e quando eu fui morder uma coisa simples, uma amiga, muito simples, meu dente quebrou, um dente no canal quebrou. Irmãos, acabou a minha alegria, acabou a minha felicidade. Eu entrei para dentro de casa, quis entrar em desespero. E eu falei, Jesus, o meu dente natural quebrou, tem misericórdia de mim. Daí fui para lá e eu tentei disfarçar diante das irmãs, voltei do trabalho. E aí eu peguei, estava com vergonha das irmãs, usei uma máscara. No outro dia, minha esposa preparou para mim para uma Alvomiratã, para poder fazer alguma coisa para arrumar meu dente. E naquele momento, quando eu fui para uma Alvomiratã, eu não tinha dormido bem à noite na quinta-feira. Estava preparando os bolos de aniversário para o aniversário do pastor Claudio. E quando deu 1h da manhã, eu queria trabalhar mais um pouco. E aí o meu corpo não aguentou. Eu recebi um choque, uma descarga elétrica nos meus músculos, nos meus nervos. E eu já saí quietinha, meu dedo estava parado, não vou fazer mais nada não. Meu corpo estava muito socorro. E eu entrei lá para dentro e deitei para dormir. E aí levantei de madrugada, fui para o Alvomiratã. Então, como eu não dormi bem, fui lá para a mesa, lá para a cadeira. E quando a doutora veio e me deu uma injeção de anestesia, a minha pressão descontrolou. Irmãos, eu recebi um queimor tão grande nas minhas pernas, no meu corpo, e eu estava desesperada, a pressão alta, e a doutora ali falou, eu não posso te atender agora, eu não posso arrancar o teu dente. Aí começou a me dar um desespero, aí até que Deus abençoou que controlou a minha pressão, fui para casa, cheguei em casa e começou a guerra. Aí peguei uma virose brava, e dessa virose eu ganhei de presente uma bronquite asmática. Irmãos, foi dia de guerra e eu clamava, Jesus, eu recebi um convite para ir lá, Senhor, cooperar no trabalho lá em Barra do Gás, é 25 anos de ciclo de geração. E as irmãs procuravam, irmã, já só está bem, está tudo bem com a sua vida, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teus filhos, vai bem. Só Deus sabia o que eu estava passando. Irmãos, surgiu enfermidade que eu não tinha no meu corpo. Aconteceu, e eu falava para a esposa, por que isso não está acontecendo? Deus sabe de tudo. E eu adorando, Jesus, olha, a prova está difícil, Jesus, a enfermidade está doente demais, mas eu quero te dizer, Senhor, que eu te amo, acima de tudo eu te amo. E quando foi terça-feira agora, Deus usou uma irmã e disse, filha, alguém não quer que você esteja naquele lugar, mas eu te digo, filha, eu vou te levar naquele lugar. Como prova que eu sou Deus na tua vida, sou eu te curando nesta noite. E aí eu comecei a glorificar a Deus, e eu disse assim, filha, estou eu entregando nas tuas mãos o dom da cura. Nessa noite eu te visito terça-feira passada, e eu glorifiquei a Deus, irmão. Dá glória a Deus, a prova está grande, adore a Deus. Está difícil, adore a Deus, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Amado Deus eterno, Pai, eu quero apresentar o teu filho que está agora, Pai, aceitando o Senhor como Salvador. Em nome de Jesus, perdoa os seus pecados. Perdoa-me. Pai, escreve o filho na vida. Senhor, muda a história deste homem. O Senhor sabe o que ele precisa. O Senhor sabe a necessidade dele, Pai. Visita o coração dele nessa noite. Perdoa os pecados dele. Escreve o nome dele no livro da vida e usa ele com poder e autoridade na tua mão. Quero apresentar a tua filha que estão aqui à frente,
Obrigado. E prometo que eu vou continuar essa oração por essa igreja, por essa obra. Eu prometo que vou continuar intercedendo por vós e continuar orando a vós. Eu estou aqui agradecendo e ofertando a minha gratidão pelas provas, pelo tudo que o Senhor permitiu passar nesses últimos meses. E o Senhor me deu vitória. Ele foi o meu general de guerra, como foi das irmãs, como foi dos irmãos. Deus foi o nosso general de guerra. Ele foi na nossa frente, quebrou o arco, cortou a lança, pegou os carros de fogo e ele diz: aquentai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu ofereço a Deus a minha gratidão pela vida de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus bem forte por mundo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, os trabalhos seguem normais. Não sei se diz que amanhã já tem o culto de milagre.